te sustentou até aqui. Ele é aquele que te levantou nesta manhã, te conduziu em tudo que você fez, realizou. Ele estava ali, juntinho com você. Pode ser que você levantou e pensou, meu Deus, como que vai ser o dia hoje? E, enfim, foi. Então aquilo que estava no alcance foi feito. Aquilo que não estava no alcance, que deixou, que faltou, o Pai fala assim, entrega agora. Então esse é o momento da gente poder nos lançar diante dele, né? Nos lançar diante do Pai para ouvir e ser fortalecida nele. Todas as vezes que nós estamos na mesa, o Pai vem. E esse é o propósito de nós estarmos aqui. E vamos entender aqui alguns pontos que o Papai quer revelar para mim e para você na sua palavra. Primeiro encontro é com quem? Com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um mestre da lei, um doutor da lei. Ele que ensinava nas sinagogas. É ele que sabia tudo sobre Deus. Ele era um mestre. Um homem, a palavra diz que ele era um príncipe. Então ele tinha o quê? Ele tinha uma posição social diante dos judeus. Era um homem extremamente respeitado. Imagina assim, quando ele chegava, a vontade de estar do lado de Nicodemos para aprender, né? Dele falar de Deus. Esse era Nicodemos. Nicodemos capítulo, nós estamos ali em João capítulo 3. Então ele vai falar que ele era príncipe dos judeus. Ele tinha visto Jesus expulsar os demônios da vida da Maria Madalena. Uma mulher extremamente possuída por demônios, que ela era atormentada o tempo todo. Ela ficava fechada, enclausurada. E ele chegou a ir até ela, mas ele não conseguiu expulsar. Mas Jesus foi e expulsou os demônios dela e ele viu aquilo. E aquilo começou a dar um bafafá, né? Começou tipo assim, quem é esse? E é tão interessante que qual o horário que ele marca esse encontro com Jesus? À noite. Tem um detalhe aqui pra gente. Sabe o que está no coração de Nicodemos aqui? Tipo assim, eu não posso ser exposto. Eu quero saber quem é ele, mas eu não quero me expor. Na verdade, eu sou o doutor da lei, eu sou o príncipe aqui. Tipo, o que vai pensar de mim? Mas Jesus, ele não estava nem aí. E ele vai lá e começa a ter um diálogo ali com Nicodemos. E aqui a gente consegue verificar o que é realmente que estava no coração de Nicodemos. E ali no versículo 3, o que a sua Bíblia vai falar ali no versículo 3? Que o que Jesus fala para ele? Na verdade, te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Qual o reino que estava então no coração de Nicodemos? O reino deste mundo. Se tratava das coisas aqui desta terra. Não era sobre o reino da eternidade. Mas ele era um doutor da lei, a qual ensinava a palavra de Deus. Mas os olhos dele não estavam sobre a eternidade, estavam sobre essas coisas da terra. E aqui começa o confronto. E aí Jesus fala assim para ele, mas Nicodemos, vai precisar nascer de novo. E é tão interessante porque ele acha que é um nascimento o quê? Físico. E aí o Senhor Jesus está falando assim, não se trata disso não, Nicodemos. É carne, isso aqui é carne, é espírito. E aí ele fala novamente, na verdade, eu vos digo,
Você precisa nascer da água e do Espírito. O que é essa água e esse Espírito? O que Jesus vai falar? Que Ele é o quê? A fonte. Ele é o quê? A água. O que é o Espírito? Quando, ali em João capítulo 1, que ele vai falar assim, todos aqueles que o receberam, se deu o direito de se tornar filhos. Mas Nicodemos não entendia sobre essas coisas. E aí era a indagação dele. Mas ao mesmo tempo, Nicodemos fala assim para ele, mas eu vi que aquilo que aconteceu ali na Maria Madalena só houve possibilidade porque tem um poder que operou sobre a sua vida. Ele reconhece Deus ali na vida de Jesus. Ele reconhece porque ele fala, só houve uma possibilidade porque tem um poder maior sobre você. Só pode ser Deus ali. Então ali cai a escama dos olhos dele. Ele reconhece, ele vê. E aí na fala dele ele vai falar assim, né? Nossa, eu desejava ver isso, né? Eu falava para minha mulher, eu desejava ver isso. E ele viu. E aí nós vamos caminhar lá no versículo 7, que ele vai falar assim, Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e você não sabe disso, Nicodemos? Você é mestre e você não sabe sobre isso? Eu estou falando as coisas aqui que você não consegue discernir? Então, tipo assim, o que você está fazendo, Nicodemos? O que você está fazendo, Nicodemos? Mas os olhos de Nicodemos eram os olhos sobre a questão terrena. E Jesus vai fazer um convite para ele ali. Qual é o convite que Jesus faz ali para Nicodemos? Vem comigo, Nicodemos. Vem caminhar comigo, Nicodemos. Vem nascer, você precisa nascer. Você precisa ter o que é uma mudança de dentro para fora, Nicodemos. Nicodemos não é sobre isso. E aí Nicodemos fala assim, mas não é sobre um governo dessa terra? Ele fala, não é nada sobre aqui. E aí eu vejo que é um dos versículos mais lindo, mais maravilhoso que nós temos dentro da palavra de Deus. E Jesus, ele vai liberar essa palavra justamente para o mestre da lei. Ele vai falar assim, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a eternidade. É sobre as coisas do alto. É sobre aquilo que Jesus é, aquilo que eu sou, aquilo que o meu Pai faz, Nicodemos. Jesus liberou essa palavra para o mestre da lei. Uma palavra tão profunda, que é uma das palavras mais maravilhosas que nós temos. Por quê? Porque o posicionamento de Nicodemos foi o seguinte, eu creio. Eu sei então que você não é sobre essa terra, é sobre a eternidade. Mas eu permaneço aqui. Quando Jesus fala assim, aqui 3 dias nós vamos nos encontrar, eu te espero. Sabe o que Nicodemos fez? Ele juntou as ofertas, os dinheiros lá da sinagoga e foi lá e colocou o dinheiro lá. E ficou escondido. Ele não foi com Jesus. Sabe uma barganha? Como se Jesus precisava do dinheiro. Mas sabe aquela troca? Eu permaneço, eu não posso, a minha reputação é muito grande demais. Jesus vai falar para ele assim, pois é, né? Onde está teu coração? Onde estava o coração de Nicodemos?
Pelos seus títulos? Eu sou mestre, eu sou o príncipe aqui. O que vai pensar de mim? Eu não posso. Eu não posso abandonar tudo. Você está falando que eu tenho que, tipo assim, abandonar tudo? Para tudo? E recomeçar? E tudo isso que eu fiz, que eu ensinei, que eu instruí, que eu caminhei? Aí Jesus fala assim, olha Nicodemos. Ele fala assim para mim, olha esse livro. Nada disso importa. Eu sei que ele era um homem relevante. Era lícito, ele era um homem bom. Mas ele se achava que as suas boas obras, que a sua reputação, o seu jeito de adorar, a sua forma de se manifestar com Deus, era daquele jeito. E quantas vezes o Pai fala assim para mim e para você, não é sobre essas coisas aqui, é sobre mim. É mudar a rota, é deixar tudo e fazer aquilo que eu tenho para a sua vida. Ah, não, mas isso não quero que mexa aqui. Não, isso daqui é gostosinho, é bom, é confortável. Jesus, ele queria o coração por inteiro de Nicodemos. Ele queria uma entrega genuína. Ele pensou ali em tudo que ele teria que desconstruir. E muitas das vezes, para a gente viver o novo de Deus, aquilo que Deus tem, nós precisamos desconstruir tudo que nós construímos dentro de uma ideologia nossa. E foi isso que Jesus estava falando para Nicodemos, e Nicodemos não compreendia isso. E aí eu entendi e compreendi que assim, ele tinha uma vida lícita aos olhos da sociedade, Nicodemos. Porque ele não ia chegar naquela posição se ele não fosse um homem de caráter, íntegro, correto. Tudo isso é lícito. Mas aos olhos de Deus, ele não tinha aprovação. E foi isso que o Pai falou para mim. O que adianta você, aos olhos do homem, você querer ser aprovado? E aos meus olhos, você está sendo reprovado. Pega, né? Porque nós às vezes colocamos uma capa religiosa, colocamos um linguajar bem religioso, isso sim, isso não, isso pode, isso não pode, isso é pecado, isso é isso. Mas aqui dentro do nosso ser, existe um Deus que nós endeusamos, que é a nossa razão, que é a nossa forma, que é a nossa lógica. E aí, em João, para terminar, para a gente dar continuidade, ele vai falar justamente isso daqui, Ele fala assim, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, naquele momento, aonde ficou o coração de Nicodemos? Sobre o reino terreno. Ele não estava interessado sobre o reino celestial. Ele quis permanecer com as coisas, com os olhos dele voltados para cá. E com uma capa religiosa. Vai falar para mim, para você, filha, não é sobre isso. Eu não quero capa. Não é sobre isso. É sobre rendição. Se submeter ao senhorio de Cristo. Se submeter à dependência dele. Esse eu diminua, ele cresça. Ontem, eu falei, pai, eu não sei se eu estava dormindo, se foi em sonho, ou se foi quando eu acordei nessa palavra. Quando nós somos gerados no ventre, que é um mistério de Deus, que a gente olha e fala assim, como que uma vida pode ser gerada no ventre? Isso é milagre, né? A ciência não consegue explicar. Como que o pai nos gera ali dentro do útero?
através de uma bolsa de quê? De água. O Espírito Santo colocou isso. Ele materializou o significado da água quando ele estava te formando, quando ele estava me formando. Água é nutrição. Água é vida. Água traz o quê? Virtude. Água traz o quê? Saciedade. Ele nos gerou ali no ventre da nossa mãe. Ele foi nutrindo, foi nos formando, foi dando destino dentro de uma bolsa de água. Por quê? Porque ele é fonte. Tá entendendo isso? Que coisa mais linda do mundo. A água. Só o Espírito Santo que pode fazer isso, amada. Pelo amor de Deus. Papai foi falando isso pra mim. Quando a bolsa estoura, como que a gente fica? No natural. Na carne. Não é? Não é assim? Nós podemos ficar sem comer, certo? A gente não morre sem comida. Mas sem água, a falência. Se a gente não beber, os órgãos vão? Exatamente. Água é fonte, é vida. Por isso que Jesus vai falar de Nicodemos. Precisa nascer da água. Quem é a água? Jesus. Era dele que Nicodemos precisava ali. Quando a gente se depara nesse encontro da mulher samaritana, que está no próximo capítulo, que vai estar lá no capítulo 4. Qual era o contexto dessa mulher samaritana? Ela estava sozinha, caminhava sozinha, no poço sozinha. Ela estava no cotidiano dela. Era uma vida normal. Ela estava na rotina dela ali. E é tão lindo que a palavra vai falar ali no capítulo 1. João 4, capítulo 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas com seus discípulos deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Deus, ele mudou o trajeto por causa dessa mulher. Deus, ele muda a rota por tua causa. É lindo isso. E foi o que Jesus fez. E ele fez um encontro sozinho com ela. Porque o que ele fez com os seus discípulos? Vamos lá comprar comida? Eu quero ter um tete-a-tete? Eu quero ter um particular? E foi nesse momento que ele tem um particular ali com ela. E o que é a coisa mais linda do mundo da gente ver nessa conversa, nesse diálogo ali com aquela mulher? Primeiramente, ela ficou assim, absurdamente já chocada, porque um judeu jamais poderia falar com uma mulher samaritana, quer dizer, com um samaritano, já começava por aí. Ainda mais com uma mulher. Então ela já levou um choque, tipo assim, como assim você conversando comigo? Quem é você para conversar comigo? Tipo, alguém tá me olhando, alguém tá me vendo aqui. Ela estava toda espinhuda. Não é? Por quê? Porque quem está ferido fere. Entendeu? Automaticamente bateu, levou. Essa mulher estava sangrando por dentro. Era ali, ela buscava algo dentro do seu interior.
dentro de um relacionamento que ela estava num quinto relacionamento. Era algo que ela buscava, de alguma forma, preencher, de alguma maneira, a situação dela. Ela buscava num relacionamento. Ali, ela era extremamente o quê? Julgada, questionada. Uma vida solitária, sozinha. E Jesus vai ali conversar com ela de uma forma tão linda, sem acusar. E ali ela foi tão verdadeira. Ela se despiu. Ela não teve vergonha de mostrar a sua vulnerabilidade. Ela não teve vergonha de mostrar a sua necessidade. E aí Jesus fala lá no 13: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você está entendendo que não é sobre essas coisas aqui da terra? Não é uma água que ele fala assim, eu vou te ajudar aqui no poço para que você vá lá, lava, cozinha, passa, limpa a casa. Não é sobre essas coisas aqui, mas é sobre que estar em mim eu jogo, eu sou a fonte, eu vou limpar, eu vou transformar, eu vou nutrir. Aonde que está sujo eu vou limpar, porque aonde o meu rio passa, eu purifica, limpa, transforma. E ela se permite ali a entregar o coração dela verdadeiramente. Porque ela fala assim, então, mas aonde que eu vou adorar esse Deus? E aí o que Jesus vai falar para ela ali? Que está lá no versículo 23. Alguém pode ler para mim? Mas vem a hora e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Adoração não é eu levar minhas mãos para o alto e aleluia, glória a Deus. Não, isso não é a adoração. Jesus fala, ele é muito ali explícito quando ele vai falar para ela assim. Por quê? Porque os samaritanos adoravam aonde? No monte. Os judeus adoravam aonde? No templo. E ela fala assim, então, para onde que é? E ele fala assim, adoração é um coração contrito, é um coração rendido. O que importa, mulher, é que você adore em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Não é sobre lugar, é sobre rendição, é sobre entrega. Tudo que eu faço para a glória dele. Tudo que eu faço para glorificar. Glorificar é o quê? Adorar. Em tudo. Eu levanto, eu arrumo a cama, eu estou adorando. Eu levanto, vou lavar a louça do café, estou adorando. Eu estou lavando a pia do banheiro, estou adorando. Estou lavando a roupa, estou adorando. Estou trabalhando, estou adorando. Estou cozinhando, estou adorando. Tudo. O que importa é em espírito. Por que espírito? Porque o Espírito Santo está em mim. Eu não vou adorar minha carne. Porque quem anda pela carne limita as coisas da carne. E eu gostaria que nós lêssemos juntas Efésios 2, porque nós estamos caminhando no livro de Efésios e isso vai trazer clareza hoje para mim e para você. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas o versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas,
nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Está entendendo isso? A graça é um dom dado por Deus. É só isso? Nicodemos faz essa pergunta para Jesus, né? Não vai fazer nada. Ele fala assim, é só isso, é só me seguir. A gente acha pouco. Só isso. Só aceitar Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, só eu me render a Ele. Tá tudo certo? Sim! Eu reconhecer que Jesus morreu por mim, que Ele pagou um preço de cruz, que o seu Filho, o sangue de Jesus, é aquele que me traz uma reconciliação com Ele. Por isso nós não somos mais condenadas, não somos mais filhas da ira. Quando recebemos Cristo, o Senhor transporta para nós. E somos levados com Ele para um reino celestial. E aqui no versículo um pouquinho para baixo ele vai falar assim, ó. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está entendendo que o Pai nos faz sentar nos lugares celestiais para ver as coisas celestiais de cima para baixo? Que o Pai abre entendimento para mim e para você sobre as visões, sobre o entendimento do natural e do espiritual. O Senhor alerta, Ele vai na frente, Ele dá a direção. Ele amplia o nosso entendimento, nós ficamos mais sábias, porque a sabedoria Ele vai nos dando para a gente nos conduzir aqui sobre o propósito, a cada uma tem para fazer. Isso é pouco para mim e para você? Pelo amor de Deus. Aonde que estão os nossos olhos? E quando essa escama sai da visão daquela mulher, e é tão lindo que Jesus fala assim para ela, eu estou me revelando a ti. Até então, Ele não tinha se revelado nem para os seus discípulos que Ele tinha chamado. E ela falou assim, mas como assim para mim? Você está falando quem você é para mim? Quantas vezes nós achamos assim? Mas acho que eu não sou merecedora. Nem conheço. Ai, nem caminho tanto. Nem sou assim. Não sou igual João, não sou íntima. E Jesus está fazendo isso. Às vezes achamos indignas, como ela. E Jesus falou assim, sim, porque eu não faço porque você é merecedora. Eu faço pela minha graça sobre a sua vida. Eu faço pela misericórdia que eu tenho sobre a sua vida. Porque as minhas misericórdias se renovam a cada manhã sobre a sua vida. Por isso que você não é consumida. Porque nunca você vai estar boa e nunca você vai ser perfeita para você receber alguma coisa de mim. Então nós precisamos entender essa graça do Pai. Somos filhas, herdeiras dele. Não precisamos ficar da mesma forma. E ele fala assim, vem beber da minha fonte. E quando ela bebe, e ela reconhece, porque ele vai falar mais do profundo dela ali, do contexto dela, mais da intimidade dela, sobre os seus relacionamentos conjugal, do primeiro, do segundo, do terceiro relacionamento. Ela fala, é tu mesmo. E ela reconhece, ela se rende. Que o que ela faz? Ela deixa o cântaro. Sabe o que é deixar o cântaro? Ele tem um significado. O cântaro é deixa a dor do passado. Deixa a rejeição. Deixa o abandono. Deixa a mentira. Deixa aquilo que falaram. Deixa aquilo que te acusou. Deixa o abandono. Deixa aquilo que não deu certo. As decepções. Todo o engano do relacionamento que teve. Deixa o cântaro. Ela não pegou. Porque quando Deus vem, Ele muda, Ele transforma. Ele dá um novo destino. E tudo que Deus vai fazer, Ele vai fazer algo para que nós testemunhamos daquilo que Ele
faz? O que entrou no coração dela? Entrou uma alegria, um gozo que ela nunca tinha experimentado antes. É isso que acontece comigo e com você quando Jesus entra. Nós queríamos falar até um passarinho na rua. A gente quer. Você não sabe o que aconteceu, como Deus falou isso, Deus falou aquilo. Gente, isso não é loucura. Isso é alegria, é prazer, é satisfação da gente falar daquilo que Jesus está fazendo. Para quem você tem falado? Você tem bebido dele? Você tem falado daquilo que ele está fazendo na sua vida? Para e pensa. O que é que está saindo dos seus lábios? Qual fonte que você está bebendo? A fonte da murmuração? O que tem saído? O que as pessoas têm ouvido dos seus lábios? Dependendo da fonte que a gente está bebendo, a gente fala da fonte que a gente está bebendo. O Pai está falando assim, ó, vem beber da minha fonte. A minha fonte eu purifico, eu transformo, eu mudo e dou uma nova trajetória. O processo, ele vai fazer parte. Porque para ela recomeçar, não acredito que foi nada fácil. Porque uma mulher, a qual não tinha boca, não tinha voz, não tinha reputação nenhuma, porque andava sozinha, ninguém gostaria de estar com ela ali, ela não tinha amiga, não tinha nada. Você não é a pessoa ideal para me encaminhar? Para ela recomeçar, né, a se recompor novamente, foi uma jornada. É assim na nossa vida. Mas é com uma certeza, com uma convicção que nós estamos numa fonte inesgotável, que é Jesus. Quanto mais bebemos dele, mais nós vamos ser saciadas nele. Quanto mais bebemos da fonte da palavra, porque ele fala Espírito e verdade, que verdade é essa? A verdade que me liberta. Quanto mais eu estou na palavra, quanto mais a palavra me orienta, me conduz, como eu vou falar e como eu vou fazer se a palavra eu estou fazendo ao contrário daquilo que a palavra está me dizendo? Jesus é a tua fonte. Não temos outro lugar. Precisamos beber na fonte certa. E não para ser saciadas aqui. Ele não veio para esse mundo. Ele não veio para a unção. Ele veio para os doentes, para mim e para você. Pede para o Pai nessa noite tirar toda a religiosidade do coração. Porque isso impede, Jesus falava para ele, muito conhecimento impede de ver as coisas sobrenaturais. Porque o Espírito assombra onde que ele quer, às vezes é loucura. Quando a gente vai ver as curas de Jesus, ser curado com um cuspe, com uma lama? Isso era loucura, os fariseus tipo assim, que é isso? Os judeus não suportavam isso, falavam, é um louco, prende, mata, tira esse homem louco daqui. É loucura. Andar com Jesus é loucura. Muitos não vão entender e não vão crer. E tá tudo bem. Mas não dá para caminhar sem Cristo. Deixe Jesus entrar e fazer e mudar. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor, ó Pai, trouxe para nós nessa noite, através da Tua palavra, Pai. Obrigado, Pai, pelos Teus ensinamentos, Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos a Ti, Pai. E nós queremos, ó Pai, Te agradecer pelo Seu imenso amor, ó Pai. Queremos beber dessa água, Pai. Queremos beber da Sua fonte, Pai. Que esse seja um anseio, Pai, da nossa alma, Pai, todos os dias. Em nome de Jesus, ó Pai. Seja, Pai, com as Tuas filhas aqui, ó Pai. Fortalece, Pai, as Tuas filhas esta noite, Pai.
Renova, dando vigor nesta noite, Espírito Santo de Deus. Que elas, ó Pai, não retroceda, Pai, mas que ela avança, Senhor, ó Deus. Como aquela mulher samaritana fez, ó Pai, avançou, levantou sua cabeça, Pai, ela entendeu, Senhor, ó Deus, seu destino, o Senhor trouxe ali a sua identidade, o Senhor trouxe propósito para ela, Pai, o Senhor trouxe esperança para ela, Pai, por isso, Pai, ela foi, Senhor, ó Deus, cumprir, ó Pai, aquilo que estava estabelecido diante dela. Assim seja sobre a vida das tuas filhas nessa noite. Que elas avançam no Senhor, ó Pai, que elas não retrocedam, ó Pai, mas que na direção do Teu Espírito Santo, elas venham, Senhor Deus, romper em fé. Pai, não é, ó Pai, andar pelas vistas por aquilo que elas estão vendo, mas é por aquilo que ela crê. O Senhor disse que o Senhor estaria todos os nossos dias, ó Pai, caminhando conosco, andando conosco em todo o tempo, em todo momento, Pai. Assim seja, Pai, sobre a vida das Tuas filhas, ó Pai, em nome de Jesus. Papai, vai dando ordem aos Teus anjos para acampar ali na casa das Tuas filhas, ó Pai. Vai dando ordem aos Teus anjos, ó Pai. Aonde o Senhor entra, Pai, o Senhor limpa, o Senhor transforma, o Senhor altera, Pai. Pai, não é, ó Pai, daquilo que as Tuas filhas querem, mas é da forma que o Senhor tem para fazer. Papai, que quando o Senhor chamar, elas venham ouvir e entender, ó Pai, aquilo que o Senhor está falando, Pai. Em nome de Jesus. Papai, somos as Tuas filhas, chamadas por este tempo, Pai, para não parar, mas para, Pai, prosseguir, em nome de Jesus, e prosseguimos, ó Pai, para a eternidade. Nós prosseguimos olhando para Ti, Pai, que é o nosso autor e consumidor da nossa fé. É a Ti que nós confiamos, ó Pai. E o Senhor, Pai, nos diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme. E é na firmeza do Senhor, ó Pai, que nós nos posicionamos nesta noite, Pai, para ir e testemunhar e declarar quem é o Senhor sobre as nossas vidas. Sem medo, sem vergonha, Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém.